Queridos irmãos e amigos, graça e paz, estamos novamente diante dos irmãos para trazer a palavra do Senhor que se acha hoje em Romanos. Nós estamos estudando este livro, esta carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Roma e temos estudado já há bastante tempo esta belíssima carta. E hoje nós vamos dar continuidade estudando o capítulo 14, 15, melhor dizendo, 15, dos versículos 14 até o versículo 33. Nós vamos passar agora a leitura deste texto. O texto diz o seguinte: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Esta foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve à Macedônia e à Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com os bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus
a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Temos lido o texto de Romanos 15, de 14 até 33. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos estudando a tua palavra. E nós te louvamos, porque o Senhor tem sido fiel a teu povo, o Senhor tem sido bondoso, misericordioso, cheio de graça para com todos nós. E nós te agradecemos pela compreensão que o Senhor nos tem dado da tua palavra. Pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, que o teu Espírito use de misericórdia para conosco e nos abençoe com a compreensão deste texto da tua palavra. Nós oramos agradecendo todas as tuas bênçãos e pedindo que a aplicação desta palavra seja feita imediatamente na nossa vida, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então, queridos irmãos e amigos, nós estamos estudando a carta aos Romanos e agora nós estamos vendo Paulo no encerramento da carta aos Romanos. Ele afirma sua convicção de que os crentes de Roma estão frutificando. É uma compreensão clara de Paulo que os crentes de Roma estão dando frutos, o que, aliás, é a normalidade da vida cristã. Todos os crentes devem frutificar. A evidência mais clara de uma vida cheia do Espírito Santo é a frutificação. É aquilo que muitas vezes nós não vemos na nossa própria vida, na vida dos outros, né? É a frutificação, ou seja, é aquela atitude que demonstra que verdadeiramente somos conhecedores da palavra e cheios do Espírito Santo, que estamos frutificando para a glória de Deus, né? Dando frutos, sendo usados por Deus na vida das pessoas, que é o propósito de Deus principal para a nossa vida neste mundo. Então, o apóstolo Paulo está vendo que os crentes de Roma estão frutificando e estão possuídos de bondade, cheios de conhecimento espiritual de, e capacitados a mútua admoestação. Eles estão capacitados a se estimularem uns aos outros a perseverarem na fé. É uma atitude que Paulo exalta, essa atitude dos romanos, em que a igreja se respeita mutuamente, né? Os crentes se respeitam mutuamente, e isso não lhes impede de admoestarem uns aos outros, né? De estimularem uns aos outros para permanecerem firmes na fé. Que bom quando uma igreja tem essa visão de levar uma mensagem de crente para crente, estimulando-se mutuamente na fé verdadeira, na fé salvadora. Então, eles estão possuídos desta bondade, deste conhecimento espiritual que eles adquiriram pela pregação da palavra, e eles estão capacitados à mútua admoestação, ao estímulo de uns aos outros para começarem e continuarem a perseverar na fé. Agora, por que Paulo escreveu a eles? Né? Qual a razão por que Paulo escreveu aos Romanos? Primeiro, era
ele queria que eles se lembrassem de algumas coisas. Paulo quer fazê-los lembrados sempre de algumas coisas que ele julga importantes. A primeira delas que eles devem lembrar sempre é que, como crentes, eles devem ter na, na memória os assuntos tratados na carta. Paulo quer que eles se lembrem, não apenas leiam a carta e terminou, mas que eles se lembrem constantemente dos assuntos tratados na carta. Os assuntos são importantes mesmo, porque Paulo fala da justificação pela fé, fala da vida no Espírito, fala do domínio do Espírito Santo na vida dos crentes, fala da situação dos judeus, fala da prática do amor cristão, do respeito às autoridades. Então, Paulo quer que eles se lembrem sempre destes ensinos. Em segundo lugar, Paulo escreveu a eles para que eles lembrem que o apóstolo Paulo tem autoridade, ele tem é, a autoridade do Senhor, ele é um apóstolo, então ele tem a autoridade do Senhor para pregar o evangelho e para dar ordens até à igreja, né? O apóstolo tem autoridade concedida por Deus, que lhe concedeu também a graça de ser ministro de Jesus Cristo, ministro do Evangelho que é anunciado aos romanos e que Paulo anuncia também aos gentios. Esta é a situação de Paulo, anunciador do Evangelho aos gentios. Mas Paulo ainda pede que eles se lembrem sempre de que ele tem o dever, Paulo tem o dever de proclamar esta mensagem de Deus aos gentios, porque Deus os chamou para pregar aos gentios, a fim de que os gentios, né, aqueles que não são judeus, se tornem uma oferta aceitável ao Senhor. Então, o objetivo de Paulo ao pregar o evangelho aos gentios era oferecer a Deus uma oferta aceitável, uma oferta agradável, que eram os crentes, as pessoas que se convertiam ao Senhor Jesus. E Paulo oferecia esses frutos a Deus como forma de gratidão e de louvor, né? É uma atitude de oferecer uma oferta agradável a Deus. Os gentis, então, deveriam ser santificados e apresentados a Deus como oferta agradável a Deus, né? E santificados pelo Espírito Santo, eles poderiam ser agradáveis a Deus. Paulo então se lembra disto e quer que os crentes de Roma se lembrem disso, porque isto é fundamental para ele, né? Que eles devem ter na memória os assuntos tratados na carta, que eles reconheçam a sua autoridade concedida pelo próprio Deus e que o transformou no ministro de Jesus Cristo, ministro do Evangelho, e que ele tem o dever de proclamar o Evangelho aos gentios, já que ele foi escolhido por Deus para proclamar o Evangelho aos gentios, e ele tem esse dever de apresentar os gentios transformados pelo Espírito Santo como oferta aceitável ao Senhor, né? Que uma oferta que agrade a Deus. Como Paulo vê o seu trabalho? Como o apóstolo Paulo enxerga toda a sua obra? Paulo dá glórias a Cristo pelo serviço prestado a Deus. Ele não se gloria de nada. Paulo prega o evangelho e sofre pelo evangelho, mas ele não se gloria de coisa alguma. Ele glorifica Jesus. Paulo dá glórias a Cristo pelo serviço prestado a Deus. Ele diz que é Cristo agindo nele por intermédio do Espírito Santo. Paulo não conta nenhuma vantagem.
ele não conta nenhuma grandeza, ele não tem mania de grandeza, ele não conta nenhuma vantagem, ele não se atreve a tomar a glória de outra pessoa, né? A mencionar nada que ele não tenha feito, que Jesus e nada que Jesus Cristo não tenha feito por intermédio dele. Ele não fez nada. Tudo que ele fez foi obra de Jesus apenas por intermédio dele. Paulo se considera apenas um instrumento do Senhor. Paulo atribui a Jesus Cristo todas as suas obras. Ele é apenas um instrumento. E nós deveríamos aprender com Paulo que tudo aquilo que nós aprendemos e tudo aquilo que nós temos o privilégio de realizar, nós devemos à ação do Espírito Santo na nossa vida, representante de Jesus na nossa vida, para a glória do Pai. Mas Paulo ainda tem um objetivo, porque ele sempre pensou, sempre quis levar o evangelho aos gentios, para que eles viessem a obedecer a Deus. E isso aconteceu na sua trajetória de vida em todos os lugares por onde ele passou. Assim, ele pregou numa grande extensão territorial, desde Jerusalém, no Oriente, até a região costeira do Mar Adriático, né, até na Península Grega, até na Macedônia, na Grécia, na Acaia. Então, essa pregação num extenso território, num tempo em que as comunicações eram orais, verbais, e não havia transporte, ou era ocasionalmente sobre animais ou a pé, e por mar, né, em navios. Então, Paulo pregou nesse vasto território e ele, então, cumpre o objetivo da sua vida, que era de pregar aos gentios conforme Deus tinha determinado. E ele proclamou plenamente o evangelho. É interessante Paulo reconhecer isso, né? Ele reconhece que pregou plenamente o evangelho. O evangelho foi plenamente pregado por ele. Todo o evangelho de Cristo foi anunciado pelo apóstolo Paulo. E ele proclamou o evangelho em todos os lugares por onde ele passou e por sempre onde ele não havia sido ainda pregado. Ele não pregou em lugares onde o evangelho já tinha chegado, né? Onde ele não tinha sido ainda anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, né? Para que não tomasse a obra ou a glória de outra pessoa, para que realmente eles tivessem apenas que ser feliz, ficar contente com o trabalho que ele mesmo realizava, servindo ao Senhor em lugares onde ninguém tinha anunciado o Evangelho. Então, esta questão de anunciar o Evangelho somente onde ele já tinha sido anunciado é um motivo de orgulho para Paulo. Ele sempre pregou o Evangelho aos gentios, onde o Evangelho não tinha sido pregado, e ele atingiu uma grande extensão territorial. Ele proclamou plenamente o Evangelho de Cristo. Esta foi ainda uma das razões pelas quais Paulo não pôde ir até Roma. Ele estava tão ocupado em pregar o Evangelho em todas as regiões onde ele podia ir, que ele não teve tempo de visitar os irmãos de Roma. Mas agora, ele pretende visitar a igreja de Roma. Por que ele pretende agora visitar a igreja de Roma? Primeiro porque
ele terminou sua tarefa. Não há mais lugares onde ele possa ir pregar o evangelho. Todos os lugares que ele atingiu, ele o fez plenamente. Então, não há mais tarefa a ser cumprida. Ele tem agora liberdade de passar em Roma. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque era um desejo muito antigo do seu coração. Ele desejava conhecer a igreja de Roma, conhecer muitos amigos que ele tinha lá. No capítulo 16, nós vamos ver os muitos amigos que Paulo tinha em Roma, certamente de encontros em outros lugares, porque Paulo nunca havia estado em Roma ainda. Então, ele conhecia de outras regiões, de outros lugares, muitas pessoas ali em Roma, e ele queria visitar também estes irmãos. Esta foi uma das razões pelas quais ele não pôde ir até Roma. Mas agora, a evangelização dos gentios, mas agora ele vai a Roma porque ele já terminou sua tarefa no meio dos gentios e porque é um desejo antigo do seu coração. Segundo, também porque ele pretende ir à Espanha. E o caminho natural para a Espanha, de onde ele estava, seria passar por Roma, né? E ele queria passar por Roma, ficar com eles um período de tempo, tendo comunhão com eles. Depois ele queria ser enviado pela Igreja de Roma à Espanha. Ele queria que os irmãos entendessem a necessidade de mandá-lo a Roma. E ele não queria ir por autorrecreação, por autodeterminação, mas ele queria ser enviado por uma igreja, como ele foi enviado por uma igreja nas viagens missionárias dele. Na primeira, segunda e terceira viagem missionárias, ele foi enviado pela igreja de Antioquia. Ele entende que não há trabalho missionário isolado da igreja. É a igreja com o Espírito Santo que fazem o trabalho missionário e ele quer, então, ficar sob os cuidados de uma igreja que vai, inclusive, ajudá-lo no seu sustento, né? Ele precisa ser sustentado por uma igreja. E ele quer dar oportunidade à igreja de participar dessa obra de evangelização na Espanha, ajudando financeiramente. E era o modo da igreja participar, porque ele deseja também ter comunhão com os irmãos, ele vai a Roma e vai passar um tempo lá. Então, nós encontramos isso como características do apóstolo Paulo. E a sua tarefa atual, a tarefa de Paulo naquele momento, né, era uma tarefa que ele conta aos romanos na carta, né? Ele está escrevendo de Corinto, e ali ele está coletando as ofertas das igrejas. A sua tarefa atual, agora, é fazer essa coleta, que nós já vimos algumas vezes, fazer essa coleta entre os irmãos da Macedônia e da Acaia, e é levar essa oferta generosa até Jerusalém para suprir as necessidades dos crentes de Jerusalém e da Judéia. Eles estavam passando necessidades e os crentes daquela região onde ele estava levantaram uma generosa oferta para ajudar os crentes da cidade de Jerusalém e arredores. Então, ele está escrevendo de Corinto e ali ele está coletando as ofertas das igrejas da Macedônia e da Acaia. Os crentes dessa região decidiram, então, enviar uma oferta aos crentes de Jerusalém. Antes de ir a Roma, ele quer levar essa oferta a Jerusalém, essa manifestação de generosidade dos irmãos cristãos da Macedônia para com os pobres da Judéia.
Paulo argumenta que, assim como os gentios foram abençoados espiritualmente pelas, pelas bênçãos de Israel, assim como os gentios são participantes das bênçãos espirituais, dos valores espirituais dos judeus, eles devem também, igualmente, compartilhar com eles dos valores materiais, né? Então, os judeus vão receber esta oferta dos gentios. O apóstolo afirma sua intenção de conclusão desse trabalho. Ele quer concluir o trabalho de levar a oferta pessoalmente, né? E tendo certeza de que os pobres foram atendidos, que eles tenham sido generosamente atendidos. Ele irá depois, então, para a Espanha, passando, então, por Roma, onde certamente ele chegará des, desfrutando da plenitude da bênção de Jesus. Ele fala que estará desfrutando de grande alegria e experimentando diariamente as bênçãos do Senhor Jesus e desfrutando da plenitude de Cristo, né? De tudo aquilo que nós podemos ter em Cristo Jesus. A paz, a tranquilidade, a abundância, a fé, a salvação, a generosidade, todas as coisas que nós podemos desfrutar do Espírito Santo em nós, que são manifestações do caráter de Cristo na nossa vida. O apóstolo também, agora, nesse presente momento em que ele está, ele roga aos romanos que, por causa do Senhor Jesus Cristo e pelo amor derramado pelo Espírito Santo, eles lutem ao lado dele, de Paulo, nas orações em favor do seu ministério. Paulo conta com as orações dos irmãos, ele conta com a intercessão da igreja, ele sabe que o seu trabalho é uma luta espiritual e que o trabalho, qualquer trabalho da igreja do Senhor Jesus Cristo, é um trabalho de luta espiritual. Por isso, precisa de usar armas espirituais. E a arma espiritual principal é a oração. Então, Paulo está dizendo que ele conta com as orações dos crentes de Roma no seu trabalho, na sua ida, tanto a Jerusalém quanto na sua ida para a Espanha. Ele vai a Jerusalém, mas lá ele pode ser perseguido pelos judeus da circuncisão. Os judeus da circuncisão eram um grupo de crentes judeus que não abandonaram a lei de Moisés, que insistiam na prática da lei cerimonial, queriam que houvesse restrições dietéticas, queriam que houvesse circuncisão, queriam que houvesse guarda de sábado, etc. E coisas cerimoniais, né? Que ritualísticas. E os judeus queriam que isso fosse guardado. E eles eram contra Paulo, porque Paulo chegou à conclusão espiritual de que isso não fazia a menor diferença. Um gentio podia ser crente em Jesus Cristo sem circuncidar e sem necessidade de guardar a lei cerimonial. Então, isso trouxe desavença e eles queriam perseguir a Paulo. Aliás, eles perseguiram Paulo durante todo o seu ministério. E eles, então, Paulo está dizendo que eles devem orar por ele, porque ele vai chegar em Jerusalém e possivelmente vai ser perseguido pelos da circuncisão. Ele ora também, Paulo ora também, para que entre os crentes de Jerusalém haja boa aceitação da oferta dos gentios. Ele quer que os crentes de Jerusalém, judeus, cristãos,
agradeçam a Deus e recebam com alegria a oferta dos gentios. Então, ele ora pedindo isso. Com isso, ao vir visitá-los, depois de terminada essa tarefa, vir visitar os crentes de Roma, pela vontade de Deus, Paulo não fazia nada se não fosse pela vontade de Deus, ele e os romanos poderiam ter mútua alegria e contentamento, ficarem contentes com a visita do apóstolo e o apóstolo com a presença da igreja, porque o Deus de paz seria com todos ali. Então, este texto nos ensina algumas verdades. Nós vamos concluir com as seguintes aplicações. Primeiro, a necessidade de estudar a palavra de Deus. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. E isso para nos trazer à memória os ensinos fundamentais. Então, nós precisamos de pregação expositiva da palavra, porque muito frequentemente nós nos esquecemos das coisas. E a pregação da palavra traz à nossa memória os ensinos fundamentais do cristianismo. Nós precisamos estudar a Bíblia constantemente, né? Todo o tempo de leitura da palavra, de estudo da palavra, é útil para a nossa vida. Segundo, o Evangelho deve nos tornar uma oferta agradável ao Senhor, ou seja, o Evangelho deve transformar nossa vida de tal modo que a nossa vida seja agradável a Deus e ofertada a Ele diariamente, né, para que Ele seja glorificado na nossa vida. É uma oferta suave, de cheiro suave, uma oferta que glorifica o nome de Jesus, que glorifica o nome de Deus. Nós devemos ser essa oferta, cada um de nós. Paulo nos fala, né, no capítulo 12 dessa mesma carta, que nós apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como uma oferta voluntária e que é uma oferta aceitável diante de Deus. O Evangelho deve nos tornar, então, essa oferta agradável ao Senhor, santificados pelo Espírito Santo, né? Então, nós devemos nos perguntar sempre: como é que nós estamos? Santificados pelo Espírito Santo, isso significa que nós estamos frutificando, levando uma vida separada do mundo e frutificando para a glória de Deus? Temos alcançado as pessoas que nos rodeiam? Temos testemunhado do Senhor Jesus Cristo? Temos falado aos nossos familiares, pelo menos, da salvação em Cristo Jesus? Temos andado retamente nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos? Isso é importante e demonstra a transformação, a mudança de vida que o Evangelho nos traz. Terceiro, quem você glorifica pelas ações realizadas por seu intermédio? Quando nós fazemos alguma coisa, quem recebe a glória? Hã? Paulo só se gloriava em Cristo, porque ele atribuía a Jesus todas as obras que ele fazia. Ele era apenas um instrumento. Você se considera apenas um instrumento ou não? O que você pensa disso? Você é o capacitado a fazer todas as coisas ou você é um instrumento que Deus usa quando Ele quer e com a motivação que Ele quer? Nós precisamos entender isso e nos colocarmos como instrumentos vivos de Deus sob a liderança do Espírito Santo. Quarto, proclamar plenamente o Evangelho ou anunciar todo o conselho de Deus é uma necessidade. Paulo proclamava todo o Evangelho. Isso significa que ele pregava todos os assuntos do Evangelho. Pregava sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a vida cristã, sobre as qualidades espirituais. Pregava sobre o futuro, sobre as profecias, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a ressurreição. Pregava todo o Evangelho.
o evangelho pleno. E nós precisamos imitar o apóstolo Paulo desta maneira. O que isso significa para nós, o que nós temos feito, né? É uma questão que nós devemos nos perguntar. Será que nós estamos pregando todo o evangelho? Será que nós estamos vivendo todo o evangelho? É bom que a gente pense nisso também. E, quinto e último, como reagimos ante a necessidade dos pobres? Os pobres de Jerusalém receberam ofertas generosas das igrejas da Macedônia, onde Paulo estava. Macedônia, a Acaia, a Grécia, né? Todas aquelas cidades onde Paulo tinha passado, ele pregou ali, e esses irmãos convertidos resolveram dar uma oferta generosa aos crentes de Jerusalém. E nós? Como nós reagimos ante a necessidade dos pobres? Será que nós fazemos alguma coisa que beneficie os pobres? Será que nós assistimos à necessidade dos pobres, né? Damos assistência a eles? Fazemos alguma coisa que beneficie, nem que seja temporariamente, os pobres? Nós precisamos reavaliar que o Evangelho transforma todas as circunstâncias. O Evangelho transforma, inclusive, nossas ações. E nossas ações devem ser dominadas pelo amor cristão, que nos impulsiona a agir caritativamente com os necessitados. Precisamos de uma organização sistemática para abençoar as pessoas por meio de doações que nós podemos naturalmente doar toda semana, todo mês. Precisamos botar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Que Deus nos permita andar na presença dele, cumprindo o que esta mensagem de Paulo nos traz, para que o nome do Senhor seja verdadeiramente glorificado. Que Deus abençoe a todos.